Hoje gostaria de compartilhar a graça com o título que diz o início da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Antes de começarmos, acho que tem uma nota que precisamos fazer. A história de Israel na Bíblia não é apenas uma história passada, é um modelo da nossa jornada de fé para o céu. Precisamos ter ao nos depararmos com a palavra de Deus. O reverendo da História da Redenção, seu livro número 11, extenso que fala a partir do retorno dos israelitas do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo, como já examinamos, e a reconstrução dos muros da cidade, como iremos examinar hoje. A libertação dos israelitas do cativeiro com a nossa restauração para o estado original da criação. Mais uma vez, a libertação do cativeiro babilônico prefigura a nossa restauração para o estado original da criação. Sabemos, houve 3 estágios de retorno. E isto reflete que a nossa restauração também terá 3 estágios. Como iremos examinar na próxima lição. 3 gerações. Agora vamos começar os 3 estágios de retorno da Babilônia. O primeiro retorno aconteceu no ano 537 a.C. 537 a.C. o primeiro retorno acontece. E vemos aqui que o homem que esteve na liderança foi o Zorobabel. E eles voltaram e edificaram um templo, como já aprendemos. O segundo retorno acontece no ano 458 a.C. E o líder neste retorno é um homem chamado Esdra. E ocorre uma grande reforma na fé da aliança. E o terceiro retorno acontece no ano 444 a.C. E o líder deste grupo foi o Neemias. E foi exatamente nesta época que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Antes de ter esse estudo, eu não conseguia distinguir entre a reconstrução do templo e a reparação dos muros. Eu pensava que tudo era construção. Se estiver a ler Esdra e Neemias, pode estar confuso. Mas, na verdade, há uma diferença muito grande entre a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E assim pode notar que o templo sozinho não é suficiente para aquilo que é a vontade de Deus. Isto levou 3 retornos, porque devemos ir até a reconstrução dos muros. Só que, mesmo que a construção do templo tenha sido completado no ano 516 a.C., como já vimos nos estudos anteriores. Ainda que o templo tenha sido erguido e completo, não havia muros na cidade de Jerusalém. Isto mostra que o templo está vulnerável. Não pode se defender dos ataques exteriores. E houve 72 anos
de frustrações e posso dizer que isto me trouxe alguma consolação. Nós estamos envolvidos atualmente em construir o templo, o santuário de Deus. O templo simboliza o nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Nós temos o nosso relacionamento com Deus. Creio que é por essa razão que estamos aqui. A parte difícil é que, ainda que eu conheça a Deus e eu tenha recebido a Deus, eu tenha uma comunhão com Deus, ainda existem essas frustrações que vêm de ataques. O meu desespero das coisas que não estão funcionando condignamente. Sempre estamos tentando, estamos guerreando nesta batalha. 72 anos são muitos, se posso considerar em quantos anos foi construído o templo. De 586 até 516, quando o templo foi concluído, e isso foi um intervalo de 70 anos. 72 anos sem o muro de Jerusalém é um tempo longo. E Deus sabe, a nossa jornada da fé pode ser assim. São tempos de frustrações, mas também veremos hoje que será consumado de acordo com a vontade de Deus. E é assim que o livro de Neemias começa. Essa notícia frustradora de que o muro da cidade santa se encontra em ruínas. Ele está destruído, se encontra em desolação. E parece que está falando da minha vida agora. E veio Anan, um homem muito importante, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E onde é que se encontrava o Neemias? Ele se encontrava em Suzã, a capital do Império Persa na época, que é tão distante, e veremos no mapa mais tarde. E perguntei-lhes os judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E todos esses anos eu fiquei pensando que isto fala de 586 a.C., que é um evento que aconteceu em Jerusalém. Mas isto aconteceu no ano 444 a.C. Aconteceu no tempo de Neemias. Isso não aconteceu no ano 586 a.C., no tempo da invasão, mas sim aconteceu 142 anos depois dessa invasão. E os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas queimadas com fogo. Depois de o povo de Jerusalém deve ter tentado reparar os muros, mas continuaram a fracassar por esses anos. Vamos olhar para a história. Quando é que tombaram esses muros e quando é que foram reconstruídos? A cidade foi destruída durante a terceira deportação para a Babilônia, que foi no ano 586 a.C. Isto se encontra em 2 de Reis, capítulo 25, versículo 10. Então, o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda quebraram todos os muros ao redor de Jerusalém.
Foi assim que foi devastado naquela época. Então, eu poderia escrever uma linha assim. No ano 586 a.C., quando o templo foi destruído, os muros de Jerusalém também foram destruídos. Vimos nos estudos passados quando é que foi terminado a sua reconstrução. Foi no ano 516 a.C., no primeiríssimo retorno com o Zorobabel. Esdras, capítulo 6, versículo 15, diz que este templo foi completado no terceiro dia do mês de Adar. Era o sexto ano do reinado do rei Dários, em 516 a.C. De que foi completado neste ano, mas os muros da cidade não haviam sido reconstruídos. No 537 a.C. é o primeiro retorno. No ano 516 a.C. o templo é reconstruído. Mas quando vai ter com Neemias no ano 444 a.C., e traz o relatório de que a cidade ardeu com fogo, os muros da cidade desabaram e os portões foram totalmente queimados. Anã não está falando do evento que ocorreu no ano 586 a.C. Então, isso demonstra que houve muitas tentativas de reparar o muro sem nenhum sucesso. Consegue imaginar a frustração e o desespero do povo que tinha aqueles que viviam em Jerusalém. Desta forma, 142 anos depois, o muro não havia sido reconstruído. Mas esta é uma parte marcável. Tudo está funcionando de acordo com o tempo de Deus. Deus profetizou por muitas vezes que a cidade de Jerusalém será reconstruída. Vimos ontem acerca de Isaías 44, versículo 8. Vemos que Deus já profetizou 140 anos antes do evento acontecer. Ele disse: Jerusalém será reconstruído. E também Isaías 45, versículo 13. Até aponta o nome do que faria isto. E quem era? O rei Ciro faria isto. Irá reconstruir a minha cidade. E notar que esta é uma agenda muito importante naquilo que é o diário de Deus. Também profetizou que a cidade de Jerusalém seria reconstruída. Eu pensava que assim que temos o templo já é tudo, mas a percepção de Deus no que deve acontecer na nossa vida é totalmente diferente. Tem estatísticas da construção da cidade. Se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Esta é uma das profecias muito importantes acerca das 7 semanas e 62 semanas. Restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. 70 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito importante porque é acerca da vinda do Messias. Este é o cronômetro acerca da chegada do Messias e conecta a vinda do Messias com
aquilo que é o decreto do templo, mas a reconstrução da cidade de Jerusalém. E isto nos diz que a reconstrução de Jerusalém está diretamente ligada com a chegada do Messias. E isto nos mostra o desejo ardente de Deus de reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade de paz. Vamos voltar a ler de novo este versículo, capítulo 9 de Daniel, versículo 25. Esta passagem. Vamos ler. Agora ouçam bem. Vão passar 7 semanas, mais 62 semanas, a partir do dia em que for assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a chegada do ungido. O povo judeu vai passar por maus momentos, mas Jerusalém vai ser reconstruída junto com seus muros e suas ruas. Isto nos fala acerca da reconstrução da cidade. Estas semanas aqui falam do tempo. Jesus chegou na plenitude do tempo. Está se referindo aqui. Podemos examinar o decreto assinado pelos Círios. Ele diz: voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Devemos analisar o decreto feito por Dário para retomar as atividades da reconstrução do templo. Mas que decreto está se falando aqui? Porque esse decreto não fala do templo, fala da reconstrução da cidade. E este decreto foi entregue a ele naquilo que é o segundo retorno no ano 458 a.C., como podemos ver em Esdras capítulo 7, versículo 11 a 28. Então vamos fazer um mapeamento do tempo. O segundo decreto, como esse decreto que aconteceu em 548 a.C., vamos olhar para isto. Em 516 a.C. foi quando o templo de Zorobabel foi completado. Em 58 a.C. temos o decreto de Artaxerxes. Ele assina o decreto de retorno. Mas vemos que durante esse intervalo, após a conclusão do templo e o decreto de Artaxerxes no ano 458, 58 anos depois, não havia muros na cidade de Jerusalém. Tentativas de reconstrução do muro. Aqueles que voltaram com Esdras, mas todos fracassaram. E 14 anos depois, o Anã vai ter com Neemias e não havia nenhum muro em Jerusalém. Havia muitas frustrações por 72 anos para proteger o templo e o povo de Deus, mesmo depois da construção do templo. No entanto, o muro da cidade foi construído segundo a providência de Deus e no tempo de Deus. A revelação de Daniel. Então, o tempo de Deus é tão preciso. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 4, Paulo nos diz: quando Cristo fez foi de acordo com as Escrituras. Ele chegou na plenitude do tempo de acordo com as profecias do Antigo Testamento, morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras.
De acordo com as escrituras, significa segundo as profecias. Este não é um livro histórico, é um livro profético. E isso tudo, quando se encontra registrado aqui, irá acontecer. Jesus, quando começou o seu ministério, em Lucas 3, versículo 23, ele começou o seu ministério, ele era da idade de 30 anos. Então agora já podemos converter o calendário para depois de Cristo. Jesus nasce no ano 4 antes de Cristo. Quando ele completa 30 anos de idade, que ano seria? Seria 26 depois de Cristo. Este é importante de se lembrar. Aqui Jesus é ungido e começa o seu ministério público. Daniel diz que 7 semanas e 72 semanas. Chegada do Messias. Quantas semanas ele teria? Seria 79 semanas. Isto é chamado de revelação de 70 semanas. E isto fala dos últimos tempos. Estas 70 semanas são feitas de 72 semanas mais 7 semanas. 70 semanas seria 7 dias vezes 7 semanas. 7 vezes 7 seria 49. 72 semanas seria 434. Este seria o tempo do decreto para a reconstrução de Jerusalém até a chegada do Messias. E assim Deus está nos falando o tempo. Um total de 483. Exatamente, este seria em que ano? Se calculares ano 458 a.C., o decreto foi feito até 26 depois de Cristo, vai notar que são exatamente 483 anos. E tudo está acontecendo de acordo com aquilo que Deus já profetizou. E isso está diretamente ligado com a reconstrução dos muros da cidade, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E para o teu conhecimento, Jerusalém significa a cidade da paz. Tudo isto é a parte da nossa jornada da fé, para a consumação da história da redenção. Pela graça de Deus, não irei falar isto em detalhes. Depois da chegada de Neemias, o muro é feito em 52 dias. Porque não havia muro no período de 72 anos. Ele chegou e reconstruiu tudo em 52 dias. Consegue imaginar a diligência do grupo de trabalho? Desde que cheguei nesta igreja, a equipe de trabalho aqui é eficiente. Está sendo feito, o pequeno grande, está sendo bem feito. E eu digo, Deus, muito obrigado, porque está levantando os Neemias aqui para a reconstrução dos muros da cidade. Para que isto acontecesse em 52 dias, devia haver grande equipa de trabalho. E quero o mapa aqui e mostrar como o muro da cidade era a sua construção. E no seguinte vai falar-se acerca da colaboração dos 42 lugares. As equipas que estavam espalhadas construindo o muro. Quando veio e disse que o muro está totalmente quebrado e os portões foram queimados a fogo. Havia de ferro que permaneciam, um total de haviam sido queimados. No tempo em que Neemias ver as condições do muro da cidade, havia 4 portas. A porta da água, Neemias 3, versículo 26, a porta dos cavalos e a porta do leste. Neemias capítulo 3, versículo 28 a 29. E a porta da guarda no versículo 31.
O estande e das portas, as pessoas deveriam vir reparar. E a porta do canto, Neemias não menciona, mas ainda estavam lá. As ovelhas foi reparada e a torre dos cães e a torre de Anan, de Pis e a antiga porta, a torre das fornadas, a porta do vale, de recusa, a porta de fonte. Essas 12 portas foram reparadas, assim como o muro em apenas 52 dias. Quando vi este diagrama, realmente me surpreendi e pensando o que Deus quer nos falar acerca disto. Como cristãos, estamos tão focados na construção do templo. Eu sou o templo, você é o templo, certo? Mas Deus quer que demos mais um passo adiante e reconstruirmos a cidade. Muitas vezes o muro significa que estamos separados do mundo. E isso significa santidade, quando você está separado do mundo para algo especial com Deus. E isto é chamado de santidade, certo? Significa que não há saída e entrada. Deus quer que sejamos cidades onde o mundo pode entrar e sair. E nós sejamos capazes de proteger a nossa fé e permanecer firme. Permitir com que as nações, as línguas, os reis possam entrar e sair e se encontrarem com Deus. Este é o tipo de cidade, é o tipo de pessoas que Deus quer que sejamos. As 12 portas. Haverá interação com o mundo, mas não seremos afundados com o mundo. Não seremos atrapalhados com o que é bom e o que é errado, mas que possamos precisamente saber e defender a cidade. Termos um relacionamento saudável com Deus e ainda assim servir o mundo. Vamos receber a bênção de entender que Deus amou este mundo e enviou o seu Filho unigênito. Para tomarmos o mundo, precisamos ser fortes. Para tomarmos o mundo, precisamos ser fortes do mundo. Mas não é possível uma pessoa sozinha tomar o mundo. Precisa de uma equipa. E isto é para reconciliar o mundo ao Pai. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 19. Isso vem de Deus, que através de Cristo reconciliou-nos consigo mesmo e deu-nos o ministério da reconciliação. Enquanto ainda éramos pecadores, impuros e pessoas de baixo, veio e nos deu o ministério da reconciliação. Ele juntou os 12 em um. Por isso que em Cristo Deus estava a reconciliar o mundo para si mesmo. E é isto que precisamos fazer. Imputando os seus pecados contra eles e nos confiou a mensagem da reconciliação. Para que possamos fazer isto, precisamos construir os muros. Isso precisa todos de nós. Amém. Encorajamos a todos os membros para que estejam aqui fisicamente. Não é possível reconstruir os muros online. Olhar para o livro número 11, ver que tem todo tipo de pessoas que participaram na construção de muros. Se lembrou dele de maneira que incluiu o nome de cada um deles na Bíblia para que possamos aprender o que devemos fazer. Desencadeou a situação aqui, porque onde 2 dias, pum, o muro já foi feito. É importante que Neemias, no capítulo 6, versículo 2, diz que é meu irmão, ele era um homem fiel e temia a Deus do que as pessoas. E o nome Anan significa gracioso, de Deus. Anan significa gracioso. A outra nota muito importante acerca de Anan é porque veio de toda essa distância de Judá para Suzã. Sobrevivido, o cativeiro estava em grande desprezo e vergonha. Viu os muros de Jerusalém caídos, não estavam ali. Quando ele viu, ficou quebrantado e disse: vamos ter que fazer alguma coisa. E disse: nós precisamos de ajuda, não importa quando tem que se leva,
tenho que me levantar e buscar ajuda. Viajou de Jerusalém até a capital Suzã e é uma distância de 1.600 quilômetros. Isto levaria, eles não tinham carro nem aviões. Encontrei uma passagem esta manhã, em Esdras capítulo 7, versículo 9. A passagem diz que no primeiro dia do primeiro mês ele começou a sua jornada e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Foi a mesma jornada que Esdras percorreu, que Anã percorreu. Percorreu de Suzã a Jerusalém foi em total 4 meses. Isso quer dizer que Anã percorreu 4 meses de Jerusalém a Suzã por causa do desprezo em que se encontrava. Anã viu o desprezo das pessoas, a vergonha das pessoas. Ele disse: eu vou ter que fazer alguma coisa. Levantou-se. Este homem tinha uma fé viva, uma fé com ações, com obras. Que o Pai possa nos equipar com esta fé viva. Amém. Possamos ver o desprezo e a vergonha dos meus irmãos. Ele disse: não posso sentar no conforto quando o mundo está. Vou ter que fazer alguma coisa. O versículo 26 nos diz que, assim como o corpo, seu espírito está morto, então a fé sem as obras está morta também. Este tipo de fé, a fé que não apenas fala, mas trabalha. A igreja, uma fé viva, que não apenas vem limpar, embelezar o lugar físico, o templo, mas que levanta e aviva as pessoas. Dá Jesus às pessoas. A igreja que está pronta para receber o povo de Deus. E eu oro para que Deus lembre aqueles que têm a fé com as obras. Pessoas que vão ajudar a salvar vidas. Pessoas que vão restaurar pessoas que estão em grande desprezo e vergonha. Vimos acerca da oração de Daniel. Neemias também era um homem incrível. Anã diz a ele que o remanescente sobreviveu ao exílio, está em grande desprezo e em toda vergonha, porque os muros das cidades caíram e os portões todos foram queimados. Será que quando Neemias ouviu isso, ele disse: é assim mesmo? Não, a Bíblia diz que ele sentou, chorou e lamentou por muitos dias. Diante de Deus. Vamos orar para que Deus nos dê o espírito de Neemias. A oração era isto. E primeiro era a oração de arrependimento. Neemias começa a sua oração aqui. Diz que Deus, os teus ouvidos sejam atentos a mim. Os teus olhos sejam abertos para ouvir a oração do seu servo. Que estou orando diante de ti agora. Deus, escuta-me. Esta ousadia. E diz que eu dia e noite a favor dos filhos de Israel, os teus servos. Esta ousadia vem de saber que Deus é o que pode remover os nossos pecados. Então ele diz: estão compensando os pecados. Os pecados de Israel, mas os meus pecados e da casa do meu pai. E talvez se lembram de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: e se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus olha para mim, deixar os seus maus caminhos para fazer o quê? Para perdoar. É isso que Deus quer fazer a mais nos dias de hoje. Estejamos livres de todo o pecado e vergonha que temos. Nos perdoar os pecados e curar a nossa terra. Salmo 32, versículo 5, também Davi confessa: reconhecermos os nossos pecados diante de Deus e não esconder a nossa iniquidade. Eu disse: confessarei os meus pecados diante do Senhor. E perdoe dos meus pecados. Eu creio que vamos fazer esse tipo de oração. Orações poderosas, ousadas, de nos preocupar com as pessoas e confiar em Deus que vai
dar um certo trato aos nossos pecados se confessarmos. E Deus quer ver o grande poder de seu perdão que possa começar daqui e alcançar muita gente. Não está se arrepender dos pecados, mas agarra-se na palavra da aliança, que é a aliança de Deus com Israel. Isso significa você precisa conhecer a sua Bíblia, conhecer a sua Bíblia, ver como Neemias viajou e milhares de anos para pegar a palavra de Deus e dizer: foi isso que o Senhor disse. Lembra-se da palavra que o Senhor comandou ao seu servo Moisés, dizendo: se vocês forem fiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vocês voltarem para mim, o que Deus quer é voltarmos para Ele e guardar os meus mandamentos e os fazer. Ainda que alguns de vocês tenham sido espalhados nas partes mais remotas do céu, irei lhes ajuntar de lá e os trazer de volta. Essa aliança é acerca de lhes trazer de volta. E isso está baseado em Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 a 4. Quem escreveu Deuteronômio? Moisés. Veja Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 a 4. É como se ele tivesse pego nesta passagem e lido diante de Deus. Então ele conhecia a Bíblia. Porque aqui diz: vai acontecer que todas essas coisas virão sobre vocês. As bênçãos e as maldições que coloquei diante de vocês. E vocês irão se lembrar em todas as nações que o Senhor haver vos levado. Depois de ser espalhado às partes remotas da terra por causa de seus pecados, ele diz: mas se vocês voltarem para mim e me obedecerem de todo o vosso coração e a alma, de acordo com tudo que estou vos ordenando hoje, então eu vos restaurarei daquele cativeiro e terei compaixão de vocês. Se os vossos dispersados estarem nos confins da terra, o marido, a esposa, os filhos, familiares, os amigos da faculdade, ainda que os vossos dispersados estejam nos confins da terra, de lá o Senhor os ajuntará e os trará de volta. Pessoas que Deus quer trazer de volta através de suas orações. Creio que é por causa disso que Deus está nos ensinando a sua palavra, para que possamos viver a vida bíblica. Estas são as palavras do homem que viveu no ano 1446 a.C. E Neemias existiu no ano 444 a.C. E esta é uma aliança de 1000 anos. Ele se apega numa aliança de 1000 anos. Também possamos nos agarrar a esta Bíblia. Se você pedir confiando nesta aliança, ele vai cumprir para você. Nós podemos salvar vidas, nações e pessoas. Terceiro, ele especificamente buscou a vontade de Deus. Ele ouviu o relatório de Anã e caiu. Disse: o que podemos fazer? Ele orou, fez o arrependimento e apegou-se na aliança. Faz um pedido específico com relação à forma como ele pode voltar e reconstruir o mundo. Ele orou a Deus pedindo que lhe garantisse o favor de Artaxerxes. Lembra-se, era copeiro do rei nos tempos. Ele diz: ó Senhor, por favor que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também as orações dos seus servos que têm prazer em honrar o seu nome. Ajuda-me para que hoje seja bem sucedido. No quê? E que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu trabalhava como copeiro do rei. Este homem era o rei Artaxerxes. O nome dele era Longimanus. Ele governou a Pérsia desde 464 a 423 a.C. O ano em que faz essa oração de Neemias era ano 444 a.C. Artaxerxes aparece ao redor da Bíblia. No livro de Esdras,
livro de Neemias. Este foi o mesmo rei que havia decretado a interrupção da construção do muro anteriormente. Ele era opositor da construção do muro. Mas quando Neemias orou, foi o mesmo homem que deu todos os recursos que Neemias precisava para ir reconstruir o muro. Vamos ver aonde ele se opõe à construção do muro. Vamos voltar para Esdras capítulo 4, versículo 7. Um capítulo que fala acerca dos inimigos de Judá, pessoas que se levantaram para impedir a construção do templo e do muro. Essa passagem diz: eles fizeram a mesma coisa durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Bislão, Mitridate, Tabiel e seus companheiros escreveram uma carta em língua aramaica a Artaxerxes e a carta foi traduzida para ele. O versículo 12 diz: é bom ficar informado que os judeus enviados da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo esta cidade historicamente rebelde e má. Eles estão reconstruindo os muros e consertando os alicerces do templo. Além disso, desejamos que o rei saiba que, se esta cidade for reconstruída e seus muros reparados, será um grande prejuízo para o rei, pois os judeus vão deixar de pagar os impostos, tributos e taxas devidos ao rei. Estes são espertos, falam de dinheiro. Então o rei deu esta resposta ao governador Reum, ao escrivão Sisai e aos seus companheiros que moram em Samaria e em toda a região a oeste do rio Eufrates. Saudações. Versículo 21. Portanto, ordeno que esses homens parem a construção do templo e que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar, porque não há outra pessoa que pode revogar a lei decretada pelo rei, só ele mesmo. Mas a oração de Neemias foi ouvida por Deus e Deus mudou o coração deste rei. E nessa época ele apoiou com a mão de obra e os recursos necessários, assim como a força militar, para que Neemias voltasse à cidade de Jerusalém e reparasse os muros. Este é nosso Deus. Ele pode transformar os nossos inimigos em nossos melhores aliados. Vamos experimentar o poder de Deus e cumprir a sua vontade. Aqui em Esdras 4, versículo 23, vê que eles impediram a eles através da força das mãos. E lá em Neemias diz que Deus fez com que o rei Artaxerxes desse a Neemias até o capitão do exército. O segredo da oração de Neemias é porque orou especificamente. Quer dizer que devemos entender o que Deus quer para que os nossos pensamentos sejam alinhados com os de Deus. Devemos adquirir o conhecimento daquilo que Deus quer. E isso acontece através do estudo disto. A palavra que Ele próprio escreveu para nós. Neemias orou especificamente para que Deus movesse o coração do rei Artaxerxes, porque ele havia receber a permissão para reconstruir o muro de novo, porque foi o rei Artaxerxes que havia decretado o impedimento da construção do muro no passado. Em Neemias capítulo 2, versículo 8 a 9, ele nos mostra que não apenas lhe deu a permissão, mas lhe deu também a madeira, lhe deu os recursos, lhe deu o capitão do exército e os cavaleiros, acima daquilo que ele pediu. Por isso vamos orar segundo a sua vontade. Vamos confessar que não há mais obstáculos nas nossas vidas, porque Deus virá sempre que orarmos a Ele. Vamos ser fervorosos e diligentes em entender a história da redenção contida neste livro, que é a Bíblia, para que saibamos como podemos orar especificamente. Amém.
e se torne um instrumento poderoso de Deus, um instrumento de justiça. Justiça significa que está em harmonia com Deus. Onde quer que você vai, e por tudo quando você orar, e por quem você orar. É esta a existência, ou o propósito da existência da sua igreja e ministério. Qual é o alvo específico? Mateus 7, versículo 7, Jesus diz: pede e ser-lhe-á dado, busca e encontrará, bate a porta e será aberto para si. E ele diz: que homem há entre vocês cujo filho vai pedir um pão e ele lhe dar a pedra? Não existe nenhum pai que possa fazer isso. Ou quando lhe pedir um peixe, irá lhe dar uma cobra? Não. Se vocês forem maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, vosso Pai que está nos céus excederá em dar boas dádivas àqueles que lhe pedem. Às vezes, quando pensamos nessa palavra boa, pensamos no que é bom na nossa perspectiva. Precisamos pensar no que é bom diante de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus não está falando de coisas boas aleatoriamente para os seus filhos. Ele conhece cada necessidade do seu filho. Ele já sabe de antemão o que está na minha mente agora. Qual é o bem que Jesus estava pensando quando falou as palavras deste versículo? Tem um paralelismo nos evangelhos sinóticos. Jesus falou em Lucas capítulo 11, versículo 13. Bem a que Jesus fazia referência aqui não é nada menos que o Espírito Santo. Vamos ler junto Lucas capítulo 11, versículo 13. E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É isto que o nosso Pai realmente deseja nos dar. Por isso que Ele quer que nos acheguemos e mergulhemos na Sua Palavra, porque a Sua Palavra é a vida e o Espírito. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E sem o Espírito Santo não temos a capacidade de entender a Palavra de Deus. Tem muitos filhos, mas só os primogênitos podem entender a vontade do Pai. Deus quer que sejamos os seus primogênitos para entender a palavra, para entender o desejo profundo que Ele tem pela humanidade. E é isso que Ele quer nos dar. Será que podemos alinhar os nossos pensamentos com a sua vontade e focar-nos naquilo que é a sua vontade? Receber esse desejo dele de nos dar o Espírito Santo. Por quê? Porque apenas quando recebermos o Espírito Santo poderemos construir os muros que somos requeridos a fazer. A história da redenção termina em Apocalipse. Termina no capítulo 21 com a cidade da Nova Jerusalém. E esta cidade é apresentada como a cidade santa, a Nova Jerusalém. Aqui não fala de nenhum templo, porque não há templo. Deus é o templo. Precisamos edificar a cidade santa e só podemos edificar a cidade santa quando nós próprios sermos santos. E a cidade existirá para reconciliar as pessoas com Deus Pai, o verdadeiro proprietário. Vamos ser os edificadores de Nova Jerusalém. O tempo já está aqui. Jesus Cristo foi nos dado. Amém. Precisamos ser os anãos espirituais, os homens que não sentam por detrás e assistir à vergonha e o desprezo dos outros. Precisamos ser pessoas como Neemias, que oraram segundo a vontade de Deus. Aquele cujos corações estavam alinhados com Deus, que sabia que tipo de botão deveriam pressionar. E possamos nos tornar esses homens e mulheres de oração. Amém. Então, vamos orar. Amado Papai, ainda que este é um tempo muito curto para cobrir este material de história da redenção que fez através de Anã e Neemias para construir a cidade de Jerusalém. Todos aqueles que estão ajuntados aqui hoje voltarão ao Senhor e buscarão a sua face. E humildemente pedimos, derrama sobre nós o seu Espírito Santo.
derramamos diante de Ti todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões que cometemos contra Ti. Dê-nos o espírito de Neemias, o espírito de tamanha, talento de liderança, que era uma liderança inclusiva na reconstrução dos muros. Dê-nos a capacidade de reconstruir os muros de Nova Jerusalém, como o Senhor nos incumbiu. E te agradecemos. Oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo e te rendemos a ação de graça. Amém.